João capítulo 21, versículo 7. Assim está escrito: Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Queridos, amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, quero lembrar o tema deste culto, que é aprendendo a amar Jesus Cristo. O texto que nós lemos, quando você inicia ele, nós vamos observar que está sendo narrado a história que, pela terceira vez, Jesus ele se manifesta aos seus discípulos na beira da praia. E o interessante é que iniciou desta maneira, quando também ele chamou os seus discípulos. Só que Jesus, ele tinha cumprido o seu papel, cumprido o seu ministério, cumprindo a sua missão, morrendo por cada um de nós. Por 3 anos e pouco, andando com estes discípulos. Como já foi dito, ele tinha 3, a qual era o mais chegado a eles: Pedro, Tiago e João. E entre esses 3 tinha João, que era o mais íntimo. E eu, quando começo a observar essa intimidade de João, ao ponto de uma época tão preconceituosa, e até hoje já é assim, imagine antigamente, o preconceito, aonde muitas das vezes um homem não podia dirigir uma palavra a uma mulher, aonde uma mulher não podia falar em alguns lugares. Sempre foi muito rigoroso a cultura judaica. Então, no primeiro texto que nós lemos, João estava com a sua cabeça repousando no peito de Jesus. Era algo que normalmente era ignorado por qualquer pessoa, mas a amizade, a intimidade, a fidelidade de João com Jesus fez com que Jesus chamasse e titulasse João como o discípulo amado. E é nisso que nós temos que entender, que Jesus não é apenas um nome. Jesus, ele vai muito mais além do que apenas um nome. Muito mais além do que uma história narrada. Eu estou falando nesta noite com você, debaixo de uma direção de Deus, que nós temos que aprender a olhar Jesus de uma forma mais especial. Não apenas em dizer que servimos a Ele, não apenas em dizer que acreditamos nele, mas termos o desejo de sermos amigos, de sermos considerados amados por Jesus. Amar Jesus não trata-se apenas de palavra. E aqui o texto que nós acabamos de iniciar a leitura, em João capítulo 21, vai dizer que Jesus apareceu ali para eles.
na beira da praia, e naquele certo dia, Pedro disse que iria pescar. E os discípulos acompanharam a Pedro. Só que passaram a noite toda e não pescaram nada. E Jesus ali decide, depois que ele ressuscitou, pela terceira vez, se manifestar a eles. Jesus agora vai para a beira da praia, e os discípulos saindo da água, Jesus faz uma pergunta a eles: pegaram alguma coisa? Vocês têm algum peixe aí para comer? E eles falaram: não pegamos nada. Então Jesus, ele repete a mesma frase, como do início, do chamado dos discípulos. Ele diz: lançai a rede à direita do barco. O interessante é que os discípulos ali, impulsionados pelaquela palavra, eles vão. Agora, o interessante é que eles, a primeira vez que fizeram isso, Jesus tinha pedido Pedro para subir no seu barco e pregar. E depois que ele pregou, ele deu uma ordem e disse: voltem ao mar alto e lançai a rede. Então assim foi feito, pegaram bastante peixe, e quando saíram do mar, se prostraram aos pés do Senhor. Pedro se prostrou aos pés de Jesus e disse: retira-te de nós, pois somos pecadores. E Jesus, olhando para eles, disse: a partir de hoje, até hoje vocês foram pescadores de peixe, mas a partir de hoje, siga-me, porque serão pescadores de alma. E ali iniciou, junto com Jesus, aquele lindo chamado na vida dos discípulos. Agora Jesus está repetindo a mesma frase: volte ao mar e lance a rede. Só que agora eles não tinham conhecido Jesus. Logo, quando você observa todo esse capítulo, eles obedeceram o que Jesus falou sem saber quem estava falando. Voltaram, lançaram a rede e pegaram 150 grandes peixes. E o interessante é que as redes não se romperam, não rasgaram. E voltando, saindo para fora, puxando aquela rede, Jesus ali agora já estava com um peixe na brasa. Só que quando os discípulos estavam saindo da água, teve um discípulo que, aproximando deles, aproximando de Pedro, disse: Pedro, é ele. É ele, Pedro. É Jesus. Porque nenhum deles tinham reconhecido que era Jesus. Nenhum deles tinham compreendido que ali era Jesus. Mas aquele discípulo amado, ele compreendeu, ele entendeu a intimidade que ele teve, que ele tinha com Jesus, fez com que ele reconhecesse que ali não era qualquer homem falando, que ali não era qualquer um dando conselho, não.
ele se aproximou baixinho e disse para Pedro: Pedro, é o Senhor, Pedro. É Jesus, Pedro. E ali eles ficaram em silêncio. Pedro se lançou no mar, pois não estava totalmente coberto, e ele se vestiu, e depois, saindo novamente, se aproximando do Senhor, Jesus, olhando para Pedro, fez uma pergunta: Pedro, tu me ama? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Pedro novamente responde: sim, Senhor, eu te amo. Mas como da primeira vez e agora da segunda, quando Pedro diz que ama, Maramandar da Camande, Sorimindecande, Maria da Manderrasca, Remida Certe Camande, Remanda da Camande Sou, Vianderras. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, cuida do meu rebanho, cuida da minha igreja. Me derá mandar da camada res. Pela terceira vez, Jesus repete aquela pergunta dizendo: Pedro, tu me amas? Mas o interessante é que, pela terceira vez, a mesma pergunta, também foi pela terceira vez que Pedro negou a Jesus antes de Jesus ser morto. Antes que o galo cantasse por 2 vezes. E Pedro agora, em vez de responder da mesma maneira, não. A Bíblia diz que Pedro cai sobre ele uma tristeza. Porque eu imagino que ele se lembrou que por 3 vezes ele negou Jesus. E por 3 vezes Jesus agora está perguntando a ele: Pedro, tu me ama mais que estes aí, Pedro? Pedro, tu me ama mais que estes aí, Pedro? Só que pela terceira vez, Pedro já responde de uma forma diferente. Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe. E Jesus novamente diz: então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Traduzindo, cuida do meu rebanho. Cuida da minha igreja, Pedro. Não importa se lá atrás tu errou, tu falhou. Não importa, Pedro, se lá atrás tu esteve fraco. Não importa se lá atrás a tua coragem foi pouca. Não importa, Pedro, o que aconteceu ontem ou agora pela manhã. Não importa o que passou, Pedro. Importa que agora eu volto a ti para dizer que eu te escolhi e não te lancei e não estou te lançando fora. Eu volto a ti
para lembrar que eu tenho um chamado na tua vida e te peço, cuida da minha igreja. Quantas vezes nós falamos que amamos a Jesus? E essa noite Deus falou muito forte ao meu coração a respeito disso. Que nós entregamos a nossa vida a Ele, nós acreditamos nele. Alguns ainda talvez não entregaram ainda a vida ao Senhor. Alguns estão afastados, mas Deus não desiste de você, Deus não desiste de quem se afastou, Deus não desiste de quem nunca fez uma aliança com Ele. Até agora Deus não desiste. E o que Deus fala nesta noite não é apenas para você que está aí sentado. Sempre entenda que quando Deus fala com você que está aí, Deus ao mesmo tempo pode estar falando com alguém que está perto, pode estar falando com o vizinho, pode estar falando com alguém que está passando, pode estar falando com alguém que vai ouvir essa mensagem talvez mais tarde ou amanhã ou outro dia, porque Deus sabe como trabalhar na vida de cada um. Deus sabe como trabalhar na vida de cada pessoa. E como é, queridos? Como é que você tem amado a Jesus Cristo? E nós temos que aprender a amar Jesus. Ah, pastor, eu amo Jesus. Eu também digo que amo. Mas será que nós estamos amando o suficiente? Será que nós estamos amando o quanto Ele merece ser amado? Nós podemos ser como aqueles discípulos que Jesus deixava em um canto quando Ele ia orar. Mas nós podemos ser mais próximo, mais amigo, como aqueles três, Pedro, João e Tiago, que Jesus chamava os três para acompanhar Ele. Ou você pode ir um pouco mais além, como João, porque foi João que chegou e disse para Pedro, depois que saíram do mar: Pedro, esse aí é o Senhor. Ele reconheceu Jesus quando nenhum dos outros tinham reconhecido. O que fez com que João reconhecesse Jesus? A intimidade. Temos que aprender a reconhecer Jesus na nossa vida. Temos que aprender a amar Jesus mais do que nós já amamos. Porque às vezes, querido, às vezes eu penso que estou amando e que na verdade ainda não estou amando como Ele quer ser amado. Pastor, como é que eu posso saber se eu estou amando o suficiente ou não? A própria palavra te responde isso. João, capítulo 14, versículo de número 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. Está aqui Jesus ensinando para mim e para você como é que
ele quer e ele se considera ser amado. Porque não adianta somente eu ter fé, não adianta somente eu acreditar, não adianta somente eu confiar. Porque a gente pode acreditar e não amar. A gente pode ter fé, mas não significa ter amor. A gente pode entregar a vida a Ele, mas isso não significa que nós amamos a Ele. E o que Deus quer de nós, o que Jesus quer de nós, o que Ele está falando conosco nessa noite, é que Ele quer que a gente aprenda a amar Ele da forma dele. Amar Jesus do meu jeito não serve. Amar Jesus do seu jeito não serve. Ame a Ele do jeito que Ele quer ser amado. E aqui está o segredo. Como é que Jesus quer? Como é que Jesus considera que eu estou amando a Ele, que você está amando a Ele? Como? Quando nós guardamos os seus mandamentos. Não é guardar a sua palavra pela metade, porque às vezes nós cumprimos algumas coisas e não cumprimos outras. Nós obedecemos uma palavra, mas outra nós resistimos. E não é isso que Jesus quer. Não é isso que o nosso Senhor Jesus espera de mim, espera de você. Ele diz: aquele que guarda, aquele que tem os meus mandamentos. Você tem aí nas mãos o mandamento? Você sabe aonde encontrar os mandamentos? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Amém? Quando eu e você guardar e cumprir os mandamentos, aí ele volta e diz: agora sim você me ama. E eu quero falar novamente o versículo e preste atenção. Aquele que tem o meu mandamento, os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E esse será amado do meu Pai. Quando você guarda o mandamento do Senhor, você está amando a Ele. E Ele mesmo afirma: você será amado por Deus. Você acha que Deus ama a todos? Deus, Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia por todos. E Ele quer amar a todos. Aí Jesus volta e diz assim, ó: aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Porque obedecer o mandamento não é fácil. Obedecer a palavra de Deus não é fácil. Mas, pastor, a gente obedece tanto. Para quê? Às vezes eu não consigo, eu tenho uma vida triste. Eu passo por tanta luta, por tanta prova. Ei, servir a Deus não é estar escape das lutas, não é estar livre das provas,
Não. Toda a humanidade, todo ser humano em cima da terra passa por luta. Todo ser humano em cima da terra passa por aflição. Mas temos que compreender que o nosso Senhor, ele não morreu na cruz do Calvário, não é para você ser rico, não é para você ter prata. Jesus morreu não é para você ter ouro. Jesus morreu não é para você ter mansão. Jesus morreu não é para você ter fortuna. Se ele quiser te dar, ele te dá. Se ele quiser te abençoar, ele te abençoa. Mas não foi para isso que ele morreu. Ele morreu para te dar o tesouro mais precioso, que é a salvação da tua alma. E nós temos visto muitas pessoas se afastar dele, porque coloca a fé e a confiança na esperança de ter retorno material. Eu vou buscar Jesus, eu estou buscando Deus, eu oro muito, eu acredito, eu confio, mas eu não consigo prosperar, eu não consigo ter isso, eu não realizo meu sonho, eu não consigo, servir Jesus não é receber o baú da felicidade, não é receber uma chave de cofre, não é receber prata, ouro, não. Jesus é mais importante que isso. Amar Jesus é servir a Ele. E servir a Ele significa caminhar para a vida eterna. Amar Jesus significa caminhar para a vida eterna. E Ele diz: quem tem o meu mandamento e guarda, esse é quem me ama. E eu amarei, e ele será amado do meu Pai. E eu me manifestarei na vida dele. Ou seja, se você obedecer, ele vai te amar, porque ele vai entender que você está amando a ele. Mas não fica só nisso. Pastor, qual é a recompensa? Tem recompensa sim, porque ele é fiel, ele honra quem honra ele. Se você obedecer a ele, ele diz que ele vai te amar também, e ele vai se manifestar na tua vida. De que maneira? Quando Jesus se manifesta, o trabalho, ele abre a porta. Quando Jesus se manifesta, a enfermidade tem que sair. Quando Jesus se manifesta, a libertação é certa. Quando Jesus se manifesta, tu tem paz no teu coração e dentro do teu lar. Quando Jesus se manifesta, o milagre ele tem que acontecer. Quando Jesus se manifesta, Satanás tem que cair por terra. Quando Jesus se manifesta, a tua família é alcançada por ele. Quando tu obedece e ama Jesus, Jesus se manifesta na tua vida. Aprende a amar Jesus. Como? Aprende a obedecer a Jesus. Aprende a obedecer. Porque é obedecendo que ele entende que ele está sendo amado por mim, que ele está sendo amado por você. Precisamos aprender a amar Jesus. Como? Obedecendo a ele. É assim que ele reconhece o amor de nós para com ele. Como? Obedecendo os seus mandamentos. Obedece e você vai ver ele se manifestar na sua vida. Obedece e você vai provar. Você vai ver que ele vai se manifestar na sua vida.